gente, como é que vocês estão do lado daí? Eu espero que esteja tudo bem. Eu fico muito feliz que você está aqui comigo nesse terceiro vídeo, onde a gente vai falar sobre arte e educação. E dessa vez a gente não vai ter uma brincadeira, mas sim a gente vai definir o conceito de arte e educação, entender um pouco do quanto é importante a arte e educação para nós, enquanto educadores, enquanto pais, enquanto sociedade. E se você é novo por aqui, já não esquece de se inscrever. Toda sexta a gente tem algo relacionado ou à arte e educação ou à pedagogia. E aos domingos nós temos nossos vlogs, que no momento está sendo da Amazônia. E eu tô mostrando pra vocês um pouquinho do que aconteceu na Amazônia. Já não esquece também de me seguir no Instagram, porque lá eu mostro várias coisas legais pra vocês, tanto da minha arte, quanto compartilho com vocês um pouco do que eu faço no meu dia a dia. E não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo para quem você acha que vai se interessar e para quem quer saber um pouco mais sobre o que é arte e educação. Primeiro, eu queria definir o conceito de arte e educação para vocês. A arte, em junção com a educação escolar, desperta a capacidade de criação e ajuda a externalizar sentimentos de diversas linguagens. A arte-educação promove o desenvolvimento de diversas habilidades, dentre elas, foco e concentração, criatividade, percepção de mundo e de si, senso crítico, improvisação, comunicação de diferentes formas, tanto na música, quanto no canto, quanto no teatro, quanto na escrita. Então a gente pode desenvolver vários tipos de linguagem, interpretação social, imaginação, dentre outras milhares de coisas que a arte com a educação pode desenvolver. Agora que a gente já sabe o que é arte e educação, a gente vai falar sobre um grande problema que a gente tem quando a gente fala de arte e educação. O grande problema é que a gente não considera arte e educação. A gente considera arte e educação. E aí que tá o grande problema. A gente considera que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Enquanto as duas têm que trabalhar-se juntas. A gente tem que trabalhar as duas coisas juntas. Algo que a gente vê muito latente e que é um problema muito grande é que a arte, o lúdico, ele é considerado como uma brincadeira, como um recurso que você vai usar para educar, e não como a base dessa educação, não como aquilo que leva a educação a acontecer. A gente sempre faz essa separação. Então, até algumas séries iniciais, a gente tem um lúdico muito latente, a gente tem as brincadeiras, a gente tem a tinta, a gente tem a liberdade de criação, e depois disso, todo esse lúdico, toda essa arte é podado. Por quê? A gente acha que a arte não é mais importante a partir deste momento. A partir do momento em que a gente considera que aquilo que deve ser desenvolvido na criança é um senso crítico, é um senso lógico. A gente ainda não pensou o quanto a arte pode ser usada até mesmo para auxiliar no desenvolvimento da cognição e de um modo muito mais prazeroso. Outro grande problema que também ocorre na educação infantil nos anos iniciais é que o lúdico, a brincadeira e a arte é visto como uma brincadeirinha qualquer. A criança vai para a creche brincar. A professora que está na creche, ela é praticamente uma recreacionista. Não que ser recreacionista seja algo ruim, mas ela estudou 4 anos e todas as brincadeiras que ela está fazendo ali, ou pelo menos a gente espera que todas as brincadeiras sejam, tem um objetivo por trás e está desenvolvendo algo. Então, por que a gente para na infância as brincadeiras que desenvolvem a criatividade, que desenvolvem as perguntas, que desenvolvem tudo na criança e desconsidera elas no ensino fundamental, tanto 1 quanto 2? Por que a gente para com tudo isso, sabe? É muito difícil a gente ver professores e ver pais e ver uma sociedade, principalmente, que são formadas por esses dois, incentivarem uma criança a seguir a arte. Desde pequeno, quando alguém pergunta pra gente o que a gente quer ser quando crescer, a resposta que todo mundo quer ouvir é médico, engenheiro, veterinário. Professor, o negócio já começa a ficar um pouco ruim. Imagina falar artista. Pois é.
A arte é vista não só dentro da escola, não só dentro da casa, mas pela sociedade como algo recreativo. Algo que a gente faz para ficar um pouco mais feliz. Algo que a gente faz como hobby, mas nunca como que a gente faz como nossa profissão. E por isso que na escola a gente tem tanta dificuldade de trabalhar com a arte. Porque infelizmente até hoje a gente tem a consciência coletiva de que artista não se esforça tanto quanto um engenheiro, quanto um médico, e a gente está vendo mais que nunca nesse momento que essa é a maior mentira de todas. O audiovisual está aí para provar na sua casa enquanto você está assistindo esse vídeo, os exercícios que vêm da dança, a música que você ouve que te faz tão bem. Então sim, artista é uma profissão que precisa ser valorizada desde a infância até a nossa vida adulta e não como hobby. Dar a oportunidade da criança ser artista, dela explorar a arte, só vai fazer bem para ela. Não vai fazer ela se tornar necessariamente um artista e nem deixar de se tornar também. Mas essa escolha, de qualquer modo, ela vai fazer um dia. E se o coração dela fala que ela quer ir para a arte, ela vai ir. Com esse pensamento, a gente teria uma sociedade muito menos frustrada. Seguir a arte para muitas pessoas, assim como foi para mim, é algo muito difícil porque a gente aprende desde pequeno que a arte é algo errado. E como que a gente, quando cresce, vai querer seguir algo errado? Algo que não dá dinheiro, algo que não dá futuro, algo que é de vagabundo. É muito complicado falar sobre isso. E isso a gente está falando só da aceitação da arte em si, que complica da aceitação da arte na escola também. Mas agora a gente vai se aprofundar um pouco mais no quanto isso é importante e eu vou citar para vocês alguns filósofos e pesquisadores que já falavam sobre isso bem antes e que a gente só tem que abrir um pouco os olhos e procurar entender um pouco mais, para provar para vocês o quanto a brincadeira, o jogo, o lúdico é importante. Eu vou trazer para vocês aqui 2 exemplos de pesquisadores, filósofos, estudiosos que já falavam isso há muito tempo atrás, Piaget e Vygotsky, que são pessoas tão importantes pra gente na área da educação. Eles já falavam que através da brincadeira, a criança podia externalizar o que ela sentia no seu meio social, externalizar o que estava acontecendo em sua vida, ou o que ela queria colocar pra fora. E por que a gente ignora a arte? Eu também não sei ainda. E agora, eu vou falar pra vocês uma frase que eu levo no meu coração, e que é muito importante para mim, para a gente pensar um pouco dessa importância da arte e educação. Arte não é apenas básico, mas fundamental na educação de um país que se desenvolve. Arte não é enfeite. Arte é cognição, é profissão, é uma forma diferente da palavra para interpretar o mundo, a realidade, o imaginário, e é conteúdo. Como conteúdo, a arte representa o melhor do trabalho do ser humano. Agora vamos destrinchar essa frase de Ana Mae Barbosa. Ela começa falando: a arte não é apenas básico, mas fundamental na educação de um país que se desenvolve. Se a gente for fazer algumas pesquisas, a gente vai descobrir que os países desenvolvidos são aqueles que têm a melhor educação. E nessa educação, a arte está totalmente atrelada. Eles não tratam ela como uma coisa e outra. Afinal, a nossa educação parte da nossa cultura e a arte está inserida na cultura. Então não é uma coisa que tem como a gente desassociar. São coisas que estão andando juntas. E desassociar é um problema muito grande. Aí a Ana continua: a arte não é enfeite. Arte é cognição, é profissão. É uma forma diferente da palavra para interpretar o mundo, a realidade, imaginário e é conteúdo. O que ela está querendo dizer aqui? Ela começa falando que a arte não é enfeite. O nosso grandioso problema é que a gente sempre usa a arte na escola para momentos de lazer. Ah, terminou a lição, pode pintar. Ah, Dia dos Pais, agora vamos fazer alguma coisa de arte. E pior, muitas vezes nesses momentos em que a gente faz alguma lembrança pro pai, faz uma lembrança pra mãe, faz Dia do Índio, a gente nem deixa a criança mexer direito no que ela tá fazendo. Ou a gente imprime uma folha que tem uma pena, manda ela pintar ou colar uma pena em cima, coloca na cabeça e manda pra casa.
A gente não está desenvolvendo nada artístico nisso. A gente não está desenvolvendo a criatividade, a gente não está desenvolvendo as perguntas, a gente não está desenvolvendo o ser, a gente está desenvolvendo uma pessoa que copia e cola. E aí, chegando na universidade, a gente tem um problema muito grande de pessoas que não sabem se perguntar, não sabem pensar por si próprias, não conseguem ler um texto e interpretar ele porque ela não tem criatividade. Ela foi moldada para copiar, ela foi moldada para fazer exatamente aquilo que o professor queria. Aí agora você me coloca ela numa universidade, espera que ela pense, que ela reflita. A arte tem um papel fundamental nisso na infância, e não só na infância, é um papel que a gente tem que ir alimentando durante a nossa vida. Uma pessoa que é muito bem desenvolvida na arte, ela é muito bem desenvolvida em qualquer área da vida dela. E por fim, ela fala: como conteúdo, a arte representa o melhor do trabalho do ser humano. Ela termina mostrando pra gente que a arte é a melhor forma da gente externalizar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer falar. Se a gente desenvolver bem a arte na criança, no adolescente, no ser, a gente pode ter um ser que consegue se comunicar muito melhor, que consegue refletir, que consegue se perguntar, que consegue se adaptar ao mundo, entender o próximo. Então, quando a gente desenvolve a arte no ser humano, a gente desenvolve ele plenamente para ele conseguir fazer parte da sociedade de um modo totalmente saudável. Sabendo o seu papel, sabendo o papel do outro, sabendo refletir sobre as verdades que nós criamos, sabendo conviver com o próximo. A arte só tem a agregar na nossa vida em todos os sentidos. A gente já está chegando no final desse vídeo e agora eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você pense aí do outro lado. Eu sei que você é adulto e que a arte pode estar na sua vida nesse momento ou pode ser que não esteja. Mas estando ou não, eu quero que você se pergunte agora: o que você deixou de ser quando cresceu? O que você deixou de ser quando cresceu? Todo mundo nasce artista. Depois vem a repressão. Não faz arte, diz a tia. Vê se deixa de invenção. Todo mundo nasce artista. Depois vem a castração. E o artista que há em nós vai do quarto pro porão. Todo mundo nasce artista. Depois vem a podação. E a vida fica triste, sem arte, sem emoção. Todo mundo nasce artista. Depois vem a piração. Alcoolismo, suicídio, doença mental, depressão. E essa doença tem cura. Existe uma salvação. Faça arte, mesmo que todos digam que não.